A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos. Você sabia que Adão e a Eva, eles foram expulsos do jardim porque somente por causa que Adão comeu do fruto proibido, do que ele não poderia ter comido? Porque nós vamos ver na Bíblia que Eva, ela foi enganada pela serpente. A serpente ludibriou ela e ela comeu do fruto. Mas Deus, ele só puniu o homem e a mulher depois que Adão comeu. Aí você me pergunta, por que isso? Você pode ver que quando na viração do dia Deus foi falar com Adão, Deus procurou ele havia se escondido. Mas isso só aconteceu depois que Adão comeu do fruto. A Bíblia não fala quantos dias que Eva estava comendo do fruto que Deus havia proibido. E depois ela deu para Adão, se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, se foi na semana seguinte. Mas o fato é esse. O intuito desse vídeo é trazer a responsabilidade para si, para que a gente aprenda a não jogar a responsabilidade para as outras pessoas, como Adão fez. Deus deu uma ordem para o homem: não coma do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu, mas aí ela ofereceu para Adão. Olha só no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, era árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A ordem era para Eva ou era para Adão? A ordem era para Adão. Se Eva tivesse comido sozinha e Adão falasse não, eles estariam vivendo até hoje. Mas por que o Adão comeu? A mulher dele foi enganada pela serpente e depois ela foi e falou para o marido dela e o marido dela acabou comendo. Mas se Adão tivesse recusado, falado não, eu não vou comer desse fruto, Deus não teria punido eles e provavelmente eles não teriam morrido, eles estariam vivendo, porque o homem foi criado não para morrer, ele foi criado para viver uma vida eterna. Tanto Adão como Eva, eles comiam da árvore da vida, e a árvore da vida faz com que o homem, a mulher, o ser humano viva para sempre. Tanto que após quando Jesus voltar e restaurar tudo, a Bíblia nos diz que nós comeremos do fruto da árvore da vida e nós nunca mais morreremos. Esse era o projeto de Deus. Mas Adão, ele comeu, ele desobedeceu a Deus e a ordem era para ele não comer. Na verdade, a ordem era para os dois não comer, mas Deus, ele falou especificamente com Adão, para que Adão não comesse. Aí Eva comeu e ele também. Se Adão não tivesse comido, talvez Eva levaria só uma bronca de Deus, mas continuariam seguindo a vida deles em frente, né? Mas, infelizmente, Adão, ele caiu na tentação e acabou comendo. E por aí foi proibido se comer do fruto da árvore da vida. Ele não pode mais, né? Não pôde mais comer. Adão morreu seus descendentes, e assim é a vida até hoje, até os dias de hoje, até o dia que Jesus voltar. E Adão, quando Deus foi falar com ele e disse: Adão, cadê você? Aí ele disse: não, eu me escondi, né? Mas por que você escondeu? Por que você está com vergonha? Não, porque nós comemos do fruto da árvore da vida. Aí Deus falou: mas por que você comeu aquilo que eu mandei você não comer? E aí ele disse: mas foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que o Senhor fez. Porque Adão, como todo homem e mulher, o ser humano, ele tem esse instinto de sempre jogar a responsabilidade para outra pessoa. E é muito ruim isso, quando a gente não assume os nossos erros. Davi, ele foi um homem que ele assumiu os erros dele. Por isso que a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Então eu aprendo com isso que a gente nunca deve fugir das nossas responsabilidades. Talvez, se Adão tivesse falado com Deus e falado para ele: Senhor, eu pequei, me perdoa, a culpa foi minha, eu acredito que Deus teria perdoado ele. Deus teria repreendido eles, mas teria perdoado eles.
e a serpente pagaria o preço por ter feito aquilo com eles. E aí eu acredito que eles teriam acesso à árvore da vida e estariam vivos até hoje. Mas por que isso? Porque Adão não assumia as responsabilidades. A Bíblia nos diz que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Talvez eles alcançariam a misericórdia, como Caim também poderia ter alcançado a misericórdia de Deus se tivesse se arrependido. Mas nem Adão se arrependeu, nem Caim, nem Judas se arrependeu. E a falta do arrependimento na vida de um homem gera morte. Então, nesse vídeo eu queria expressar essa ideia. Na verdade é um mandamento, né? Que a gente deve assumir os nossos erros e também nos arrependermos dele, para que a gente alcance graça e misericórdia de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.